Essa orelha de onça aí, ela acontece no cerrado também. Qual a espécie que você tem maior dificuldade para produzir, em termos de... Considerando todas as dificuldades, desde a germinação até... A gente teve problema com cena macrantera, com o pau-favo. Essa planta é bem difícil de produção. Ela morreu, a gente já está fazendo um novo lote agora para ver se consegue usar, mas ela é uma planta que sofre muito na produção. Até conversei com alguns agrônomos, aí tem aquela questão do índice do mínimo, né? Eles falam tal, para a gente tentar controlar. Uma planta que é meio chatinha para a produção, que depois de um tamanho ela começa a ficar feia, somente por conta da questão de temperatura, é quaresmeira. Cabeludinhas de grande porte, tá vendo? Bem altas, né? A cabeludinha ela pode chegar a mais de 6 metros de altura e ela vira uma touceira assim, como eu falei pra vocês, tá vendo? Aqui a gente aduba e tal, mas depois que você jogar no chão essa planta, que a raiz dela se expandir cada vez mais, ela vai ter uma formação de muito mais folhas do que vocês estão vendo aqui, tá? Por que essas daqui são adubadas? Porque lá Não, a questão de florada é comestível, né? cabeludinho. Foi essa mulher me já passou. Tá? Aí é uma questão de época. Não, essa estrutura aparece em todas, tá vendo? São as gemas. Então, as gemas, não é flor, isso aqui é uma gema. Se é nome, você já está vendido. Aí é isso, quando o cliente vem e reserva a planta, já paga, a gente deixa ela marcada, né? E aí o cliente tem até um mês para retirar as plantas aqui. Eu vi nas outras, mas sim, mas estavam mesmo. Vocês não fazem entrega? Sim, nós temos um processo de entrega, né? Mas é que às vezes o cara vem, separa as plantas, reserva, e aí ele vai, a obra está em andamento, ele vai esperar mais um mês para retirar, ou 10 dias, ou uma semana. Ó, essa aqui é uma espécie nativa também, que é a quaresmeirinha arbustiva, né? Leroma Portergelli. Tá vendo? É uma quaresmeirinha bem bonitinha também. E ela é arbustiva, ela não cresce muito, não fica grande, tá? Bora. Essa grande aqui é o quê? Qual? Essa aqui, ó, Adriano. Tem um araçá, isso aqui, esse grandão é um jequitibá rosa. Igual aquele lá. Jequitibá rosa. Carlos, né? Nossa, no vaso ainda. Adriano, e para levar um vaso desse aí? Aí tem que ser uma carreta, né? Esse aqui é uma carreta? Tem que ser uma carreta, de pelo menos 15 metros. Esse é um araçá, como ele fica líquido? Qual o peso, Adriano? É o peso, imagina. Ele tem uma tonelada. No caso, esse araçá aí é do Parou quando ele amor. Porque a galera vem aqui e quer comprar ele. Ele nem encontrou definitivamente. Esse aqui, Adriano, é o quê? Tá na gaiola. Isso aí é a mastro, uma planta exótica também. Como chama? Exótico não interessa muito, mas... Ó, você me perguntou do Paraná e da Canaúba. Mas é uma planta de crescimento muito lento. O pessoal faz vassoura, Isso aqui é O legal pessoal pra falar. faz vassoura, faz. Vassoura de carnaúba. Maranhão que o povo faz muito. Exatamente. Na verdade é uma das palmeiras que mais se aproveita tudo, sabe? Que aí Pessoal, tira várias coisas. Né? essa daqui, ó, é a famosa Figueira das Lágrimas, que tem lá em São Paulo, né? O Cardinho faz bastante vídeo na Estrada das Lágrimas da Zona Sul. E a gente saiu até, acho que o vídeo ontem, o plantio que eu fiz da árvore grande era uma figueira desse porte mais ou menos. Ela aproveitou uma partezinha do que eu comento lá para falar sobre ela. Ela é uma planta que, segundo os historiadores, no caminho do dia para fazer o grito da independência, ele passou por ela, né? E é uma planta bem antiga e tal, então essas daqui são filhotes daquela figueira nativa da cidade de São Paulo, tá? Foi coletado os frutos, foi trazido para nós e aí a gente germinou. Então são plantas que ficam lindas. Eu tenho, na verdade, essa espécie no meu condomínio onde eu moro, lá próximo ao horto, né? E é uma planta que é nativa da região de São Paulo, né? Você tá naquele condomínio. Isso aqui é uma espécie nativa também, é uma eritrina verna, uma planta muito bonita também, uma flor alaranjada também, né? Bem bonita. Isso aqui é uma matriz nossa que a gente tem, cresce. Essa daqui, se eu não me engano, não vou lembrar de cabeça agora exatamente, mas deve chegar a uns 10 metros de altura pelo menos. Tá?
Eu vou cortar ela. Pessoal, aqui é uma outra figueira nativa, que a gente chama de figueira do brejo ou figueira branca. O problema de nome popular é que é aquilo que eu brinco, né? Cada um chama do jeito que quiser, né? Então a gente tem que sempre procurar o nome científico. Uma característica legal para quem gosta de taxonomia, identificação, a figueira ela tem essa estrutura aqui, que é essa gema meio, vamos dizer assim, apiculada, né? Com essa pontinha aqui. Isso é uma característica do gênero Ficus, tá? Além do que eu comentei com vocês, que se a gente quebrar aqui, tem o látex, né? Que sai da planta. Essa característica dessa gema apical aqui é de figueira, tá? Essa é uma planta que no inverno algumas são semidecidas e outras ficam totalmente peladas. Isso é genética, né? Mas é uma planta muito legal, também de crescimento rápido, né? E forma copas muito bonitas também. Não para se ter em casa. É uma planta para espaço, né? Para preferência praças, pais. Essa sementeirinha aqui é o quê? Isso aqui é calicarpa. Isso é uma plantinha exótica também. Tem uma atração de insetos, abelhas, né? E também o frutinho dela depois os passarinhos gostam de comer também. Ó, aqui já tá ficando roxo o frutinho, tá vendo? E a flor dela também, ela vai mudando de cor. Tem um vídeo nosso também no YouTube, depois vocês podem assistir lá sobre a calicarpa. A florzinha dela. Que linda. E é uma planta de pequeno porte, não passa de 6 metros de altura mais ou menos. Como é que é o nome? Que folha diferente. Ó, isso aqui é uma cássia uma cássia rosa, né? De grande porte. Pessoal, essa planta daqui de trás, ó, que vocês estão vendo aqui, ó. Essa aqui é um Brachyphyton, né? Que o pessoal chama de árvore do fogo, árvore de fogo. Que é uma planta também exótica, também na região da Austrália ali e tal. E que dá uma florada, ela perde todas as folhas e fica com uma flor vermelha, bem vermelha. Ó pessoal, essa cássia aqui é um exemplo de uma planta que foi solicitado para o cliente que fizesse a poda dela, porque ela era muito mais alta do que isso, né? E aí a gente fez a sangria no chão e mantemos a planta nesse recipiente aqui, tá? Aqui é uma adaptação que a gente fez para que a planta consiga se recuperar, né, após o processo de transplante, né, que a gente, quer dizer, não finalizou o transplante, mas o processo de sangria. E aí aqui ela é irrigada, né, para que a planta volte e seja plantada no local onde ela vai se desenvolver. Só uma dúvida, quando a gente fala às vezes de uma planta nesse porte, a gente imagina um peão profundo, e aqui é raso. Sim, a gente teve que fazer sim o corte dessa planta, com certeza ela tinha uma raiz um pouco mais profunda, mas a gente faz esse corte, faz um tratamento, faz adubação e aí a planta depois volta a se desenvolver plenamente. O que ela tinha que ela necessitou de... Não, ela era mais alta e o cliente pediu pra gente cortar ela mais baixo. Tá? Algo que a prefeitura Porque não é necessário, qualquer tipo de transplante que você faça, não precisa fazer poda de galhos, tá? Se você tiver principalmente água, para que a planta não perca água, né? Lógico que você tem que fazer um trabalho de adubação, você tem que fazer um trabalho de acompanhamento com a planta, né? Nutrir ela da forma correta, mas não existe a obrigatoriedade de fazer poda. Existem viveiros que trabalham com esse tipo de poda, mas aquilo que eu comentei com vocês, quando você faz a poda, você tem a formação de ramos epicórmicos, que não são bons estruturalmente, né? Então aí vai da escolha da pessoa, se a pessoa quiser, a gente faz. Mas no geral as árvores de grande porte que a gente vende que sangra, como esses jequitibás que vocês estão vendo aqui, não foram podadas, tá? Aqui é a doca onde a gente encaixa o caminhão para retirada das plantas, tá? Ó, aquelas plantas ali que estão esperando para sair, tá vendo? Estão embaladas no stretch, né, que é aquele plástico filme. Bota na caixa. Pela germinação, pela estufa de sombreamento, já foi para a rustificação, onde eu mostrei para vocês o tubetinho, e já foi para o vaso. Ela já cresceu a 1,80 m para ela chegar no builder. Entendeu? Então ela já está totalmente rustificada. Adriana, As plantas de vaso você vê que já fica plano sol, mesmo pequenininha, baixinha. talvez não caiba, mas eu vi aquela mini bromélia. O que leva uma planta, de repente, a ficar lotada disso daqui? Porque ela é linda. Musgo. Então, o que Não, ela acontece? está falando das tilândrias. É assim, eu tenho duas ixoras na minha casa que lotaram o pé todo. Isso. O que leva uma planta... Normalmente, Ficar- plantas que perdem folha, principalmente o ipê amarelo, que é uma característica dele, né? E quanto mais rugosa essa casca, essas sementes elas são espalhadas pelo ar, tá? Então elas caem
algumas espécies até necessitam de uma simbiose com algum fungo, alguma coisa para germinar de uma forma melhor. E as plantas que acabam ficando mais iluminadas, ou seja, que perdem folha principalmente no inverno, acabam tendo, então, o ipê amarelo, o Andrôntus physopix, às vezes você encontra árvores já grandes, lotadas de tillandsia, né? A tillandsia é um tipo de bromélia, tá? Vocês sabem, vocês devem ter estudado isso, né? Como é o nome a orquídea é o quê? Ela é uma planta epífita. As bromélias também são epífitas. Vocês sabem que epífitas não geram nenhum prejuízo, certo? Elas apenas ficam sobre. Se as tillandsias fossem agressivas, vocês já notaram às vezes que vocês conseguem ver tillandsias na fiação? Sim. Ela se alimenta de luz, de eletricidade? Não. Então, a gente basicamente é um suporte. Exato. Não precisa tirar de forma alguma. Pode acontecer, em alguns casos, de ter tantas que talvez prejudique a formação de folhas novas, etc. Aí talvez você tenha que fazer uma limpeza de alguns indivíduos. Eu recolhi alguns, tá? Mas não há necessidade. Lá fora eles chamam de air plant, né? Ou seja, planta do ar. Né? Ela capta os nutrientes, né? E o processo dela de absorção é toda feito através do ar, da água que escorre ali, né? Os nutrientes que caem ali, folhinhas e outras coisas mais. Então não há necessidade de você retirar, né? As pessoas falam muito disso e tal, mas não existe essa necessidade. Por que eu perguntei? Porque existe o equívoco das pessoas acharem que é uma praga, que é uma parasita. Isso, que é um parasita. Que está sugando plantas epífitas não são parasitas. Não são parasitas, mas as pessoas acham que são. E associa também essa parte de que está sem as folhas, então está caindo as folhas. E fora que dá uma ponta dela, florzinha exatamente. roxinha na ponta. Mas são características igual. O ipê ele perde as folhas no inverno para florir, né? Qual que é a separação que vocês fazem? Não é por variedade, é pelo DAP, pelo escala? O que seria? Na verdade hoje não. Não tem, é só encaixe. Hoje só aquele primeiro platô que eu mostrei para vocês que são, né, separados por espécie ali, a maioria frutíferas, mas é difícil de você conseguir separar um lote só da mesma. E um fator que a gente já viu em alguns testes que a gente fez é que às vezes quando você faz um lote da mesma espécie, se tem algum ataque de alguma praga, ele acaba sendo mais forte. Porque as mesmas espécies estão todas juntas ali. Sim. Consciência coletiva da exato. planta, né? Então às vezes fica mais fácil até para a praga. Você espalhando elas, você tem até um índice menor de problemas. Tá? Agora, por curiosidade, como que você faz um cadastro para localização aqui? A gente tem ela quer levar a planta hoje. Como é que você vai chegar nisso aí? A gente tem um sistema, né? Mas a gente manda. Quem já recebeu nossa lista, a gente manda no Excel. E aí no Excel aparece em qual platô que elas estão. Tá? Qual platô que elas estão. No caso, esse daqui era o antigo F, né? Agora acho que é G, se eu não me engano. Então lá, na hora que você fizer uma busca pelo platô, você consegue ver. Mas a informação do platô, para quem compra, não faz diferença nenhuma. É mais pra gente poder identificar. E quando eu mando pro menino, olha, a Ana veio aqui, fez a visita, escolheu 30 árvores. E aí eu mando pra ele onde está em cada platô aquelas árvores que a gente foi marcando. Pra ficar fácil a coleta, entendeu? Você estava falando da água e eu acabei não tendo Isso aqui é uma peroba rosa, pessoal. Uma planta de madeira de lei, né? Porém de crescimento muito lento, tá? Ela é linda, uma planta linda. Hidrogel, pessoal, vamos andando aqui e a gente vai falando. O hidrogel, ele é um produto super interessante e que nos auxilia a partir do momento que você dá água para ele. Sim. Se você não fornecer água para ele, existem alguns estudos que mostram que ele rouba a água da planta e pode até matar. Exatamente. Tá? Então, se você usar o hidrogel e pelo menos no mínimo uma vez por semana, ou dependendo da época do ano, a cada 15 dias você fazer uma irrigação boa, mas irrigação que eu digo é irrigação de qualidade, não... Você tem uma ideia, uma árvore de grande porte, vamos supor, essa árvore aqui sangrada, eu vou irrigar ela aí de 15 a 20 minutos com mangueira no pé, vou soltar a mangueira ali, abrir ela no máximo e deixar a água escorrer, para que essa água desça até o final do torrão. Não é pegar e ficar um minutinho com a coisinha assim já era, né? A gente fez um projeto na Faria Lima, do lado do prédio do Google, onde nós deixávamos um menino, a gente revezava esse pessoal, mas ficava um menino por dia irrigando todas as árvores na mangueira durante os primeiros 2 meses, pelo menos, porque depois a gente conseguia fornecer uma irrigação um pouco mais automática, né? Então a gente tem que pensar nisso. Ele é uma boa ferramenta, mas se você não der,
Se você não der água para ele, utilizada. exatamente. É uma ferramenta, mas ela tem que ser bem utilizada. Se você largar ela lá, dependendo do tamanho da muda e a quantidade de hidrogel que você colocar, ela pode acontecer de... O contrário, o efeito reboot, igual o medicamento. De puxar... A água... É que a gente tem aquela questão osmótica, né? Que a gente fala, né? Do mais pro menos concentrado. E aí ela pode roubar a água da planta. Isso aqui, pessoal, para quem não conhece, é um tataré. Tá? Uma planta de cerrado, muito legal também, linda, né? Ali tem, que tem os ramos tortuosos, né? Tem lá na ITEC. Tá vendo aqui, ó? Uma característica do ramo bem tortuoso. Você ia perguntando? O hidrogel, eu fui procurar a composição, ele é um plástico, né? Isso. O hidrogel ele é um polímero, ele é um plástico que expande e reduz. Aí fica a discussão, mas segundo os produtores, ele não gera nenhuma contaminação depois no solo, né? Vai ficar um resquício? Provavelmente vai ficar microplásticos ali, né? É igual o que o pessoal está fazendo hoje, que é o paper pot, você já deve ter ouvido falar, que é aquele papel, né? Eu conversando com um produtor de viveiros de grande porte, eu não vou citar o nome aqui, mas ele comentou para mim que é o seguinte, que ele fez testes com vários tipos de paper pot e que alguns paper pots que dizem que dura mais, né? Ele fica, sei lá, não, esse daqui dura 2 anos. Eu não lembro exatamente o tempo que ele falou. Ele fez um teste, plantou algumas árvores lá no viveiro dele, no chão mesmo. E quando ele foi lá cavucar depois de 2 anos, ele viu que os torrões estavam se desenvolvendo tudo, mas ele achou os paper pots quebrados, abertos, né, rasgados, mas quase que intactos. Por quê? Porque o paper pot que dura mais tempo, ele tem mais polímeros plásticos. E o paper pot que acaba rápido, ele é quase um papel praticamente. Entendeu? Bem biodegradável, né? Com certeza daqui uns 10 anos, acho que talvez até menos, nós vamos ter polímeros naturais através de plantas, como já foi criado alguns plásticos, né? Que vão, acho que, ser substituídos por esse tipo de coisa. Então é uma questão de tempo, né? Mas tem essa questão, né? Não deixa de ser um A maioria dos grandes viveiros de produção de mudas para reflorestamento estão migrando para esse tipo, né? Até se vocês quiserem conhecer mais um pouco, tem um grupo que se chama Nativas Brasil, que hoje tem mais de 100 associados, do qual a gente faz parte também, que são só de viveiros. Você consegue achar os viveiros em vários estados do Brasil. E eles, a grande maioria dos viveiros ali trabalham com reflorestamento. E assim, hoje, sei lá, talvez uns 50% já estão mudando ou produzindo já no paper pot. Tá? Muitos deles estão migrando. E é uma tendência, porque a planta fica maior, fica mais vigorosa, tem mais resistência, entendeu? Vários fatores. a logística também, Facilita a logística. Na verdade a logística em termos de tamanho é quase igual, né? Mas a logística que vai facilitar é a questão de que ele não vai ter que ficar tirando tubetinho no campo e carregando de volta. Então isso sim, isso vai melhorar muito mais. Menos resíduo, assim, né? Porque o menos resíduo trabalho. Tá lá pra baixo, Exato. Né? Mas coisa assim que você tem que ficar dando conta depois, né? De direcionar. Imagina, você vai fazer um plantio num morro e depois vai ter que subir tudo com tudo aquilo ali de volta. Quando você faz o paper pot, você não tem mais esse problema. E tem somente o medo de quebrar o torrão. Sim, também, porque a hora que você vai tirar do tubetinho, você tem que bater ele. Então pode ter algumas plantas que quebram o torrão mesmo. Adriano, eu vi grama amendoim num barranco. Tem ajudado na questão de... Sim, a grama amendoim ela tem uma radicela boa, né? Ela fica porque bem... ficou muito bonito no barranco ali. Ó, aqui, pessoal, é uma grumichama anã preta, que é uma frutífera nativa arbustiva também, tá? Isso aqui vocês conhecem, né? Aroeira pimenteira. Isso. Aliás, é a pimenta rosa que a gente compra. Exato, é a mesma coisa, né? Usa pra bebida, pra espremer junto com a pimenta do reino, né? Ela não arde. Uma salada, ela é uma delícia. Eu nunca comi na salada, vou experimentar qualquer dia. Crua, é uma delícia, ela é doce. Com queijo é bom. Né? Com queijo, isso mesmo. Isso daqui é aquela que tá espinhosa, né? Calma aí. É do cerrado. Pimenta rosa. Perguntou dessa daqui? Essa aqui, ó. Essa aqui se chama andaçu. Ou tem gente que chama de cutieira ou purga de cavalo. Por que vocês acham que chama purga de cavalo? Exatamente. Por quê? Porque ela gera diarreia. É que nem a cagaita. Exato. Mas essa daqui teve um menino aqui do viveiro quando veio pra cá, porque ela, assim, ela não é igual, tá, gente? Ela parece um abacate quando for nova, depois ela fica mais enrugadinha, né? E aí ele abriu e comeu, teve que ir pro hospital, porque desidratou.
Mas é uma planta nativa, extremamente importante na questão, né? Mas é comestível? Ah, é, mas mas você caga. você vai... Adriano, essas vagens aqui, o que são? O quê? Essas vagens. Ah, aqui ó, isso aqui é do sombreiro. Vou contar uma curiosidade pra vocês, aí depois você, se você quiser deixar, você deixa, senão você tira. Ó, pessoal, essa planta aqui tem uma curiosidade. O sombreiro é uma planta da região nativa da Amazônia, tá? Deixa eu ver se tem uma outra flor aqui melhor. Aqui. A linda flor diferente. O nome dele, popular, é justamente por conta da questão realmente de formar sombras, né? É uma planta que se desenvolve muito rápido. Essa planta também que eu comentei com vocês, ela tem menos de 1 ano e meio aqui nesse sistema. Ela veio com DAP 3 pra cá. Ela já tá com DAP 6 aqui pra 8 quase, né? O nome científico dessa planta, ela é de um gênero grande que acontece no mundo inteiro que se chama Clitória. Por quê? O nome, o botânico que identificou, tem um chá famoso, que é o chá de clitória, que ele é diurético, né? Ele é roxo, a mulherada toma e tal. Só que é uma trepadeira exótica que não é do Brasil, tá? No caso, esse daqui também é um gênero. Então, o botânico que descreveu, para ele, a flor tem a característica do órgão genital feminino, né? Por isso o nome clitória. Exatamente. Quem quiser ver. Esse cheiro é da... Não, ela é bem cheirosa também. Não, mas ela é mais pro jasmim. Mas esse cheiro é da pimenteira? Não tô sentindo esse cheiro que você tá falando. Eu tô sentindo o Eu cheiro. tô. É dela mesmo, é bem forte. Não, tipo jasmim. Não, esse cheiro que eu tô sentindo é da pimenteira, eu acho. Da pimenta rosa. Não é? Você vê, ela é deliciosa. Não, é doce. Rosana, depois você manda foto, linda. E qual é a maior árvore do mundo? Malba. Não. Sequoia. Sequoia, muito bem. Ah, sequoia. Ó, isso aqui é uma sequoia. Parece um pinheiro. Deve ser É uma neném. gimnosperma, né? Deve ser nenenzinha. Mas essa planta aí deve ter pelo menos uns 10 anos, eu acho. Tá brincando? Nossa, demora tudo isso? Ela é uma planta de crescimento lento, né? Aquilo que você falou do D4, D8, é o que é que vocês fazem? Até que Tamanho, né? É tamanho? A DAP? Dá. DAP é diâmetro da altura do peito. Ó. Quando eu vou vender uma árvore, o que eu faço? Normalmente o diâmetro da altura do peito é 1,30, certo? Lógico que para cada um vai variar, né? Mas quando eu vou vender uma árvore, eu venho aqui, faço esse daqui, marco aqui na altura do peito mais ou menos e vejo. Ó, essa é uma planta de DAP 6. Tá? Essa minha fita métrica já é de DAP, não é em centímetros. Se fosse em centímetros eu teria que fazer uma medição para ficar mais ou menos parecida. Assim, ó, pegar o zero aqui e ver até onde vai, né, para ver quanto que dá aqui em centímetros. Então aí eu marco lá, o cliente veio e escolheu a figueira vermífera de DAP 6, tá? Sim. Essa sua fita é de perímetro? Diâmetro, isso, diâmetro. Já mede diâmetro já. Mede diâmetro. É alemã essa Você fita aqui. põe no perímetro, mas ela mede diâmetro. Exato, ela já mede diâmetro. Ó, pessoal, isso aqui é uma coisa legal de falar pra vocês, uma outra curiosidade das figueiras, né? As figueiras, a gente come o figo, certo? O figo, ele é um fruto que se chama cincônio, tá? Esse fruto cincônio, pessoal, pra quem não conhece, ele, na verdade, a flor é uma flor interna, tá? Então, vocês estão vendo essa pontinha aqui, ó? Isso aqui a gente chama de ostíolo, né? Que é um furinho que quando ele gera, ele não gera flor igual a gente conhece, com as pétalas e as sépalas expostas, né? Com os estames. Os estames estão todos internos. Quando a gente corta o figo para comer, você consegue ver aquela estrutura que a gente vê, todas aquelas sementinhas são os antigos, né? Pistilos ali. Então, o inseto ele entra, faz essa polinização interna e depois ele sai. E depois com o tempo ela fecha esse buraquinho e forma um frutinho. A figueira também, como o gerivá, né? O meu trabalho de TCC foi em cima dos bugios na cantareira. E eles são muito importantes na questão de alimentação, de primatas, de avifauna, né? De mamíferos, tá? São plantas que são muito importantes na base alimentar desses indivíduos que vivem na floresta, tá? Morcego gosta muito de figueira também. Exato. Você falou lá em cima, mas E aquela árvore quase foi eliminada quando foi construído o Pão de Açúcar. eu...
O que foi que vocês Qual que é o perguntaram? nome dessa? Essa é a frutinha de leite. Ah, Aqui o botão dela. Mas cadê essa aqui? É, olha o frutinho aqui, ó. Se quiser experimentar, fiquem à vontade. qual que é o fruto? Tem lá no primário. Cuidado que é que nem aquele que Só tem um. Mas a de trás lá tá viva, tá vendo? Aquela lá se chama banquise, é uma planta exótica também. Calma aí, então essa da frente aqui, Essa é a pimenta de macaco. pimenta de macaco. É. E a de A trás, de trás lá, aquela lá do fundo lá, ó. Aquela que tá com a flor mais esbrancaçada ali, ó. sim. É uma banquísia. Aqui é a flor. Aí abre a flor. Aqui, ó, tá vendo aberta aqui, ó, que bonitinha, olha. Depende da ave, né? Aí ela vai secando, depois que ela vai secando, ela vira isso aqui, depois gera a semente aqui, ó. E aqui é onde quebrou e caiu a semente. Qual o nome dela? Que eu saiba, não, essa espécie. Ó, ela é australiana mesmo, eu já tinha lido aqui, meu, é tanta coisa que você. É da família das proteáceas, tá? É uma planta que acontece quase em volta da Austrália toda, assim, na parte meio litorânea, assim. O que é a semente dessa daqui? Como é que funciona? Aqui é a Semente de flor, macaco? ela vai. Ó, as sementes aqui, ó. Vão ser geradas as sementes aí, ó. Mas só quando estiver bem sequinho, né? Isso, aí ele quebra, ele estoura e cai a frutinha. Não, Olha, gente, olha que coisa linda. bonita, né? Então, Essa flor. depois de um tempo ele perde a validade, tá? Ele perde. Às vezes ele manda. Rosana, vem cá, minha amada. Olha isso. Você viu essa flor? Isso aqui é um plato, é um liquidâmbar, mas algumas árvores já vão com ninho, a gente não tira. A gente manda de presente e aí depois algum bichinho acaba. Ó, pessoal, aqui é um exemplo da que eu falei pra vocês, ó. Essa planta, deixa eu tomar aqui. Ó, quando vocês forem fazer plantio comunitário, nunca deixem em dias de sol a planta deitada. Porque se o sol pegar lateralmente aqui, você queima a casca. Então sempre apoie algum lugar. Nem que depois a gente tenha que ficar transferindo essas mudas, mas nunca deixem elas deitadas, tá? Aqui é um exemplo que eu falei pra vocês, ó. Vai sair do vaso e vai passar pro trapper para elas engordarem e ficarem desse tamanho, maiores, tá? Todas essas que estão maiores aqui já saíram do vaso aqui pra cá. Quem me pediu pra saber do processo, normalmente essas raízes são legais de... Então bate. Não. Não vai. Não vai. Vai do lado. Vai, puxa. Isso. Fala mais soltinho. Tá vendo? As radicelas. Sim. Então é isso, é uma planta que já vai pro sistema do trapper, que é do rootmaker, né? O tecido. E aí começa a desenvolver e vai ficar igual essas daqui que estão de porte maior, tá vendo? Aquela lá, ó. Esse aqui é o pau viola, que é uma planta de crescimento rápido, extremamente atrativa de avifauna, super legal pra gente ter nas... E ela tem o fator de que no inverno ela perde totalmente as folhas, né? Ela é decídua, tá? A florzinha já tá acabando, né? Tem nenhuma florzinha aqui, ó. O nome dela é porque parece uma escova de mamadeira, né? De garrafa da gente fazer assim. Tá? Beija-flor gosta muito dessa plantinha. Foi num teatro que tinha um monte. Não, ela já... Oi? Palmulato a gente tem, mas tá lá no platô que a gente acabou não passando. Tem uma exótica. Isso aí é o fruto de lobo, ou fruta de lobo. tava no... A gente desenhou ele. Solano licocarpum. Eu fiz um videozinho, se vocês procurarem depois lá no YouTube. Fruta de louco. Sim. Eu tenho uma mudinha, nasceu lá na terra e tá lá no Da vasinho. família dos tomates também, né? O pessoal fala que esse fruto aqui é maravilhoso. Eu nunca comi, eu vou até levar um lá pra Mentira cima. que se come, olha. Eu vou ter uma... mas eu ia comer sem saber, Nossa, cara. meu Vai que o eu pato ela como quer aí, comer. Agora passo Eu vou levar pra abrir depois e ver. um chazinho. Eu quero fazer uma pergunta. Garrafa. Ali atrás eu tenho algumas palmeiras rabo de raposa. Aqui eu tenho os derivás, tá vendo? Isso aqui. Isso aí é um ciraricito. Eu acho que da outra vez que eu vim aqui eu tirei foto disso. A Mônica gosta dele bastante. Deixa eu só pegar aqui essa foto aqui. Como é que é o nome desse aqui que você falou? Esse é o ciraricito. Que bonito. Gente, parece. Bonito, né? Lembra o Guaraná, assim, de uma certa forma. Eu também pensei que fosse. Ele parece um tomate, mas se você abrir, né? Parece Você abrir um igualzinho o tomate. lustre, né? É porque apodreceu. Tem outra ali.
Ou tá ali caindo? É uma planta do nada, cai. Então, mas as outras não devia cair mais as daí. Se a gente fosse pegar aquelas plantinhas comuns que a gente tem, vira uma coisa muito grande com um torrão pequeno, vira um João Bobo. Ela não consegue parar. Esse aqui, ó, Cecília, não sei se lá no horto tem um monte disso aqui. Ah, ó, Eu não sei. Isso é mesmo, ó, a florzinha lá. Eu mandei o link pra ela da Globo mesmo. A gente vai começar a usar agora esse vídeo, eu falei pra eles pra gente cortar. No vídeo do Globo Rural a gente tira um desses aldragos aqui. Aí aparece o repórter, eu puxo ele do buraco e tal, a gente faz o processo de transplante. De quando é? Sangria, perdão. Essa é outra figueira. É uma que eu mostrei pra vocês a folha. Pra vocês terem uma ideia, essa planta foi plantada ano passado aqui, ela deve ter um ano e pouquinho já. Ela tinha metade do tamanho. Quando a gente plantou. Atinge que altura? Ó, Uns 20, figueiras 30 em metros? geral podem chegar até uns 20 metros, lógico que algumas espécies ficam um pouco menor. Mas normalmente quando você planta essa planta isolada, ela tem a tendência de ficar com uns 8 a 10 metros e crescer muito mais lateralmente Do que em altura. Aqui, ó, se vocês olharem na base dele aqui, ó, ele já está começando a formar aquelas raízes tabulares, tá vendo? Formando um triângulo, né? É uma planta linda, é uma das plantas que eu mais... Eu plantei uma dessa aí. Não, mas o que você falou triangular? Você já ouviu falar de raízes tabulares? Que formam aquelas bases, parecem umas tábuas assim. Então ela começa, você vê que ela já está começando a iniciar o processo de formação dessas raízes. Se você passar ali na Maria Amália, na zona norte de São Paulo ali, tem aquele Pão de Açúcar na frente do Itaú ali, né, onde era a antiga Omni. Procura no Google Maps, eu te mando Isso, a aí localização. tem um xixá lá desse tamanho, e ela tem várias, eu tenho uma foto dele aqui. É a coisa, você tem que ir de 5 para abraçar.